close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem e eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. Tomara que você esteja evoluindo, tomara que você esteja subindo essa escadinha de melhora e eu torço sinceramente para que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira a subir, nem que seja um degrauzinho dessa escada, com os vídeos, com as orientações que eu vou postando aqui para você semanalmente. Tomara que eu tenha te ajudado. Então já vou te dar boa noite antes de mais nada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E te pedir, deixa aqui nos comentários se alguma das orientações em algum vídeo que você já viu aqui da reabilitação funcional, algum vídeo aqui do canal ou do perfil lá no Instagram, enfim, alguma das orientações que eu já postei para você te ajudou de alguma maneira. Deixa eu saber se eu estou realmente conseguindo te ajudar como eu quero, como eu almejo. Deixa aqui nos comentários para mim, por favor, vai ser de grande valia. Isso vai me motivar a continuar fazendo cada vez mais e mais conteúdos aqui. É isso aí, gente. De novo, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio. Na verdade, a gente vai falar sobre desequilíbrios e tonturas. Até que ponto isso é normal, até que ponto isso é preocupante, quando a gente tem que ligar o alerta, quando a gente precisa procurar ajuda. Então a gente vai falar de tudo isso. Será que você está com alguma lesão? Será que você está com alguma doença? Pois é, vou te explicar tudo isso, vamos tirar todos os mitos que a gente precisa tirar a respeito disso e, obviamente, né, tudo que a gente conseguir te ajudar vai ser um prazer. Eita, pera lá. Deixa eu desligar isso aqui, senão vai ficar fazendo barulho com a gente. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre tudo isso, mas antes da gente entrar propriamente no tema, eu já vou te pedir, né? Já deixa aquele like aqui, que é para fazer esse vídeo chegar em cada vez mais pessoas, para a gente ajudar o maior número de pessoas possível. Só o fato de você dar um like, você comentar alguma coisa nesse vídeo, a própria plataforma aqui, o YouTube, o TikTok, o Instagram, entende que esse vídeo ajudou as pessoas e joga esse vídeo para mais e mais e mais pessoas, beleza? Bom, dito tudo isso, vamos começar logo, vamos parar de enrolação e vamos falar sobre essa história de desequilíbrios e tonturas. Então, basicamente a gente vai dividir o nosso encontro de hoje em alguns pequenos pedaços. No final a gente vai juntar todos esses pequenos pedaços e eu acho que assim vai ficar mais fácil de você entender aonde a gente quer chegar, tá certo? A gente tem, então, que entender que nós temos dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, nosso sistema nervoso central, enfim, alguns mecanismos para nos manter equilibrado, para nos manter em pé, ok? Então, basicamente, esses mecanismos servem para nos informar a nossa própria posição no espaço em que nos encontramos, tá certo? Então, olha, eu estou sentado, eu estou em pé, eu estou deitado, eu estou andando, eu estou correndo, eu estou parado, ok? Então, a gente tem alguns receptores que vão nos dando essas
orientações. Então pega uma informação daqui, uma informação dali, uma informação daqui, uma informação dali, junta tudo isso, joga no nosso sistema nervoso central, isso tudo é decodificado e a gente tem exata posição. Que mesmo eu com o meu olhinho fechado, eu sei que eu levantei as minhas mãos, estão para o alto, e agora estou fechando e abrindo a mão. Nossa, que mágica, Bruno, como você está fazendo isso sem olhar? Bom, obviamente eu sei que isso está acontecendo porque eu sou informado, ok? Então, o que são, e é nesse momento que a gente precisa começar a entender as coisas aqui. O que são esses receptores? O nome é esse mesmo, tá? São receptores. Por que são receptores? Porque eles recebem, eles captam informações do meio que nos encontramos. Então a gente tem receptores internos no músculo, ok? Para informar, olha, esse músculo está numa posição relaxada, esse músculo está fazendo força, esse músculo está dolorido, esse músculo está numa posição de alongamento, enfim. Então a gente tem receptores internos nos músculos, cada músculo vai ter um receptor, beleza? Para informar então se ele está contraído, se ele não está contraído, se ele está fazendo força, se ele está relaxado, se ele está alongado, a posição que ele está. Automaticamente, como eu sei se esse músculo X está contraído, eu sei que o osso tal vai estar em movimento, ele vai estar em estresse. Então, o músculo do braço contraiu, eu vou movimentar o braço. Ou o músculo do braço está contraído, eu estou fazendo força aqui. Não necessariamente eu estou movimentando o braço. Pode ser que eu simplesmente esteja carregando uma sacola do mercado. E aí eu estou fazendo força aqui com o braço, ok? Por que eu dei esse exemplo? Para você entender que só o receptor do músculo, por mais que dê bastante informação, não é suficiente, a gente precisa de mais. E aí, para isso, a gente tem receptores também internamente nas articulações. Então, eu sei que o músculo está contraído e agora eu sei se aquele osso está se mexendo ou não, porque a articulação aqui do meu cotovelo está se mexendo ou ela está parada. E aí, isso também tem receptor aqui dentro mandando essa informação para o meu sistema nervoso central. E aí eu começo a juntar as informações. Estou com o músculo contraído, mas a articulação do cotovelo está parada. Bom, então provavelmente eu só estou fazendo força sem movimentar. Entendeu? Começa a empilhar essas informações. A gente também tem receptores na pele. Então, por exemplo, você sabe se as coisas estão quentes, estão frias, de tocar. Você tocou numa panela que está no fogo, provavelmente você vai queimar o dedo, mas você vai sentir que aquilo está quente. Então a gente tem receptores nas mãos, a gente tem receptores pelo corpo todo, né? A pele como um todo. A pele é o maior órgão do corpo humano, porque a gente sente, então a gente tem receptores pelo corpo todo, pela pele inteira, certo? Mas a gente tem alguns lugares que tem mais receptores, na região da ponta dos dedos, das mãos, na região lá do pé. Para que isso? Para a gente realmente sentir, para a gente ter um tato mais apurado. E esses receptores também vão me ajudar, principalmente, trazendo aqui para o nosso tema de hoje, na hora de falar sobre posição do espaço e equilíbrio. Imagina, por exemplo, os receptores que a gente tem lá na sola do pé, para falar, olha, esse piso é irregular, isso aqui é uma grama, isso aqui está escorregadio, isso aqui está áspero, esse piso é liso, esse piso é plano, tem uma inclinação, é subida, a gente tem alguns receptores. Então, e tudo isso, olha só, tanto de coisas que vão nos informando a nossa posição no espaço. Agora, vamos imaginar que algum deles começou a falhar. Começa a entender que você consegue entender, você consegue compreender, você consegue acompanhar esse raciocínio de que agora a informação que a gente tem do nosso próprio corpo em relação ao espaço começa a ficar meio atrapalhada. Imagina só, imagina que a gente tem uma contração muscular acontecendo, esse receptor do músculo manda essa informação, mas o receptor lá da articulação não está funcionando bem. E agora você começa a ficar perdido. Peraí, o músculo está contraído, então eu estou em movimento. Se o músculo contraiu, tem movimento, mas não necessariamente aconteceu, como eu já dei exemplo para vocês. E aí, essas informações conflitantes começam a nos gerar certos desequilíbrios. E calma, eu sei que ainda está um pouco abstrato, mas vai ficar claro. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Então, por enquanto eu só estou te contando. A gente tem vários
sensores, vários receptores espalhados em vários lugares pelo corpo para mandar informações, e essas informações vão chegar no nosso sistema nervoso central e serão decodificadas. Beleza? Coloca tudo isso aí numa caixa que eu preciso te falar de outra coisa agora. E lembra, a gente vai dividir em alguns pedacinhos, depois a gente vai juntar todas elas. Então guarda essa informação numa caixinha, abre uma segunda caixa de informação aí, já a gente junta todas as caixas. A gente tem lá no ouvido interno um negócio chamado... Poxa vida, me fugiu o nome agora. Labirinto. Quase que não voltou, hein? Labirinto. E aí você já começou a entender, né? Toda vez que a gente fala em tontura, imediatamente alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento vai falar assim: você sofre com labirintite? O que é uma labirintite? Eu já falei aqui para vocês algumas vezes. Terminou em ite é inflamação. Então, labirintite é uma inflamação. Algo está acontecendo ali. Tem um processo inflamatório acontecendo naquela região. Que região? Labirintite é a inflamação do labirinto. Ok? Então, o labirinto é um órgão ali localizado lá dentro do ouvido interno. Tá? E quando isso se inflama, a gente tem uma labirintite. Por que isso dá tanta tontura? Bom, vamos lá. Imagina que o labirinto, ele chama labirinto pelo seguinte. Imagina que a gente pegou um canudinho e a gente colocou a ponta do canudinho com a ponta do canudinho formando um círculo quase que perfeito aqui, ok? Então você fez isso com um canudinho. Só que você fez isso com 3 canudinhos. E um canudinho você colocou ele na posição vertical. Então você tem um anel aqui, um canudo, que internamente ele é livre, beleza? Então não é só algo maciço, pelo contrário, é algo oco, algo como se fosse um cano que está formando um círculo. Você tem um na posição vertical, outro na posição horizontal e ainda tem um terceiro numa posição inclinada aqui, certo? Então você tem na posição aqui, outro nessa posição e outro nessa posição aqui. Por que isso acontece? Bom, lembra que eu falei que é uma espécie de um cano, uma espécie de um canudinho, certo? Internamente a gente tem um líquido ali, e não só um líquido. A gente tem líquido e a gente tem, vamos chamar assim, de alguns cristais, certo? Imagina então que a gente pegou uma água, diluiu o açúcar ali dentro, se diluiu. Então não é só a água que tem ali dentro. Agora você tem água com cristais de açúcar, certo? Mas mesmo assim tudo aquilo é líquido. Por mais que tenha cristais de açúcar, uma água com açúcar, uma água doce, está tudo aquilo no estado líquido. Mas tem cristais de açúcar dissolvido ali dentro daquela água. Beleza? Entendido isso, é mais ou menos isso que acontece internamente no labirinto. A gente tem líquido e alguns cristais, mas tudo aquilo ali está no estado líquido. Então, quando você movimenta a cabeça em determinados sentidos, determinadas direções, você vai movimentar internamente esse líquido dentro desse canudo, dentro do labirinto. Por isso que a gente tem 3 posições. Então, a somatória do movimento de cada um desse líquido interno, em cada um desses anéis, digamos assim, vai juntar tudo isso para informar a nossa posição. Olha, estou movimentando a cabeça assim, estou movimentando a cabeça assim, eu estou em movimento, ou seja, eu não estou movimentando mesmo a minha cabeça, mas eu estou andando, eu estou correndo, eu estou andando de lado, enfim, tudo isso vai se somar. E aí, nesse momento, é que juntam informações, beleza? Então, pega aquela primeira caixinha. Lembra? Receptores musculares, receptores na pele, receptores na palma das mãos, na sola do pé, receptores internos na articulação. E aí você tem também um receptor agora lá dentro do nosso crânio, o labirinto. Então, tem algo nos informando, olha, estou contraindo a musculatura da coxa, eu estou movimentando o quadril, estou movimentando o joelho, estou movimentando o meu pé. Então, provavelmente eu estou agachando, eu estou pulando, ou eu estou correndo, ou eu estou andando. Entendeu? Como mesmo só eles não conseguem dar todas as informações. Agora, se eu tenho um receptor interno aqui que fala, olha, então, tudo isso está parado, a cabeça está parada,
máximo que está acontecendo é um leve deslocar para cima e para baixo. Bom, então eu não estou agachando, não estou saltando, provavelmente eu estou andando, provavelmente eu estou correndo, ok? Junta-se várias informações. Então guarda agora essas duas caixas, que eu preciso abrir uma terceira caixa ainda. E a gente vai abrir uma quarta caixa e depois a gente junta todas para encerrar nosso encontro de hoje. Então vamos lá, terceira caixa. Captor. O que eu quero dizer com captor? Lembra dos receptores? Então vamos chamar de receptor visual. Exemplo, eu sei que eu estou levantando a minha cabeça para cima e para baixo, porque o meu olhar está indo para cima e para baixo, então isso me dá informação. Eu sei que eu estou virando a cabeça para lá e para cá, para a direita e para a esquerda, porque o meu receptor visual me dá essa informação visual de que eu estou movimentando a minha cabeça. Ok? Bruno, por que eu não uso só um então? Lembra? Isso pode nos enganar. Exemplo disso. Não sei se você já passou por essa situação. Você está num carro, num trânsito, e está tudo parado, ok? Parou no semáforo o carro. Vamos falar que tem uma leve subidinha e você parou o carro ali, beleza? Então você está aqui, parado, e toda a nossa informação está, olha, estou parado, não estou contraindo musculatura, não estou movimentando a articulação, o meu labirinto está afirmando que eu estou aqui parado, então eu estou parado. Mas de repente o carro do lado começa a andar. Se a gente depender só do captor visual, quando eu vejo o carro do lado andando, imediatamente o que eu entendo num reflexo eu estou me deslocando para trás, porque aquele ponto fixo está indo para frente. Se aquele ponto fixo está indo para frente, é um ponto fixo, imagina que fosse um poste. Se esse poste está parado aqui e esse poste está indo para frente, como o poste está parado, ele não vai para frente. Resultado, eu é que estou indo para trás. Só que o carro do lado não é um ponto fixo. Ele também pode andar. Então, de repente, se o carro do lado anda para frente, quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes você já não fez isso? Você está aqui, você dá aquela pisada no freio, nossa, o carro está descendo aqui, vou bater no carro de trás. E não, seu carro está paradinho, é o carro do lado que está andando. O que está acontecendo então? Você foi enganado pelo seu sistema visual, pelo receptor visual. Você estava parado, mas ele te deu a informação, você está em deslocamento para trás. Ok? Bom, guarda de novo essa informação num lugar aí. Mas antes de guardar, deixa eu te relembrar. Tá entendendo que tudo isso precisa estar sincronizado? Pois é, isso vai ser importante para a gente justificar certas tonturas daqui a pouquinho, certo? Precisa estar tudo interligado, eles precisam estar comunicando a mesma coisa. Bom, e antes de eu entrar nessa comunicação toda, eu vou abrir aquela última caixinha que eu te falei, mas essa caixinha é quase que um parênteses, a gente não vai entrar muito a fundo nela e você já vai entender o porquê. Eu preciso te falar sobre o nosso sistema cardíaco, o nosso coração. E não vou entrar muito a fundo nesse mérito, mas é só para te tranquilizar que eu preciso te orientar quanto a isso. Você vai entender isso agora. Veja só. Nós temos no nosso coração, imagina que o coração ele é dividido em 4 partes, certo? Imagina que a gente vai desenhar um coração, daquele coração bonitinho, e o nosso coração não tem esse formato, beleza? Mas vamos lá, você dividiu esse coração de maneira bonitinha. E aí, desculpa, você dividiu nada, você desenhou. Então, ó, eu vou partir desse ponto aqui, mais ou menos na altura da minha boca, deixa eu pôr aqui retinho para você. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o coração, beleza? Então imagina que bem aqui da onde eu parti para eu começar a desenhar o coração, eu passasse uma linha assim, ó, e cortasse esse coração em 2 partes. Mas você concorda comigo? Eu não cortei ele no meio, eu cortei ele meio que mais para cima do que do meio, como se eu dividisse em 3 quartos do coração e 1 quarto do coração. E eu passei uma linha nessa região. Então agora eu dividi meu coração em 2 partes, parte de cima e parte de baixo, sabendo que a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Depois eu vou passar outra linha, cortando esse coração no meio, de cima e embaixo. E agora eu vou passar mais ou menos no meio mesmo, tá bom? Então agora eu tenho 4 pedaços do coração, que tecnicamente a gente chama de 4 câmaras,
tá? Então a gente tem um negócio que chama átrio, parte de cima, e um negócio que chama ventrículo, a parte de baixo. Mas eu não vou entrar nesses méritos, não vou entrar em nomes técnicos, até porque a gente não vai usar isso aqui. Eu só preciso que você entenda isso, certo? Bom, agora imagina que a gente ligou da parte de cima do coração, na parte de baixo, um fio, beleza? Um fio. Então, em algum momento, a gente vai disparar uma carga elétrica nesse fio. E essa carga elétrica vai vir de cima até lá embaixo nesse fio. De cima e embaixo nesse fio. Só que não vem de uma vez. Ela vai começar em cima e vai descer. Assim como uma carga elétrica mesmo, certo? A eletricidade sai do ponto A e vai até o ponto B, não magicamente. Ela vai caminhando pelo fio até chegar onde ela precisa chegar. Certo? Beleza. Entendido isso, o que acontece? O nosso coração é uma bomba cardíaca, uma bomba que bombeia o nosso sangue para o corpo todo. Então o coração vai contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Só que é o seguinte, lembra que eu falei dessas 4 câmaras aí? Tem um fluxo interno do sangue dentro do nosso coração. Então o sangue chega na parte de cima, aí ele precisa passar para a parte de baixo, para da parte de baixo mandar ele para o nosso corpo todo, certo? Tem um porquê de ter essa divisão, sabe? Não é só em cima e embaixo, tá? Tem um porquê disso. Basicamente, a gente tem uma grande circulação e uma pequena circulação. O que é a pequena circulação? É o sangue sair do coração, ir para o pulmão, que está exatamente atrás do coração, e voltar direto para o coração. Para que isso? Para a gente oxigenar o nosso sangue. Então, a gente vai tirar o gás carbônico e jogar mais oxigênio. Para isso, a troca gasosa acontece lá no pulmão. Então, eu pego esse sangue cheio de gás carbônico, jogo ele para o meu pulmão vai limpar esse sangue e devolver para o meu coração. Isso é uma pequena circulação. Agora, e a grande circulação? É quando o sangue sai, agora cheio de oxigênio, e vai para o corpo todo, vai lá na extremidade dos dedos e vai voltar. Isso é uma grande circulação. Ok? Então tem que ser dividido. O sangue chega em cima e vai para onde ele tiver que ir. E para que essa contração seja sincronizada, esse coração então é dividido nesses 4 segmentos que eu estou te contando, tá? Não vou entrar mais a fundo, nem queria chegar tão fundo com isso aqui, porque isso não vai ser tão importante para você entender o que a gente precisa. Mas basicamente, lembra daquele fio? Pois é. E eu te contei, dei uma pincelada que chama átrio em cima e ventrículo embaixo. Então, existe um negócio, esse fio vai chamar assim, ó, nó sinoatrial. Não importa o nome, você não precisa saber. O que você precisa saber é o seguinte: esse fio começa lá em cima no coração e vai até a pontinha lá embaixo. E quando vem uma descarga elétrica nesse coração, essa descarga elétrica vai correr de cima embaixo. Isso quer dizer o seguinte: a contração vai acontecer em cima, depois embaixo. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Por isso, quando a gente escuta o coração, ele faz tum-tum, 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 ok? Por conta disso aqui, por conta desse sincronismo, beleza? Se você está deitado, a contração que o coração tem que fazer é X. Tem que fazer uma contração com uma força X para mandar o sangue até o dedo do seu pé e o sangue voltar aqui para o coração. Agora, se você está sentado, a contração que o coração tem que fazer para mandar o sangue lá no seu pé e ele retornar ao coração é outra. Se você está em pé, a contração, a força que o coração tem que fazer para bombear esse sangue até lá o pé e ele voltar aqui para o coração é ainda outra. Ou seja, de acordo com a posição que a gente está, essa contração vai ser maior ou menor. E quem regula isso é esse tal desse nó sinoatrial, ou seja, é esse tal desse fio aqui, a eletricidade, o tamanho do choque, digamos assim, que vai percorrer por esse fio. Então, se for um choquinho assim, vai contrair assim. Se for um choque assim, vai contrair assim. E se for um chocão assim, vai contrair muitão assim. Óbvio que não é um choque, tá? Não é isso que eu tô falando, mas é realmente uma liberação de carga elétrica que acontece para essa contração muscular do coração acontecer.
Agora que você entendeu tudo isso, eu vou finalmente fechar esse parênteses que já ficou enorme, mas isso é interessantíssimo para você entender isso. Isso é o que justifica aquele momento em que você tá abaixado e levanta depressa e dá aquele, nossa, tonteou, ficou escuro, opa, peraí, e isso passa em alguns segundos. Isso se dá por conta desse impulso elétrico. Quando você está abaixado, quando você está sentado, esse impulso elétrico tá da seguinte maneira. E aí você levanta de uma vez, você levanta depressa, não dá tempo de regular esse impulso elétrico. E aí falta um pouquinho de oxigenação no nosso sistema nervoso central. E aí dá uma tonturinha, dá aquela vista que escurece, e passa em alguns segundos. Por quê? Porque isso vai se autorregular. Ou agora precisa fazer mais força no coração, então libera aí mais carga elétrica para fazer uma contração maior, para essa bomba sanguínea bombear com mais força, certo? Então, toda essa volta foi para te dizer, essas tonturas que você tem quando você muda de posição muito depressa, calma, isso não é um problema, certo? Agora, se isso demora muito a regular, então assim, olha, eu preciso, se eu for deitar, se eu tiver que for levantar, eu preciso sentar, ficar aqui 1, 2, 3 minutos sentado, para depois eu ficar de pé, porque se eu levantar, eu dá muita, ou seja, se isso demora muito, procure o seu cardiologista, porque pode ser que você precise de ajuda, esse coração esteja precisando de ajuda, e você não ter uma doença aí maior, não ter um trauma maior, digamos assim, tá? Então, se isso se regula rápido, se isso não acontece com frequência, fique tranquilo, tá? Isso é normal, isso é fisiológico do nosso corpo. Acalma o coração, pequeno gafanhoto. Fecha parênteses, e agora eu preciso juntar tudo isso para você, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Estamos caminhando para o final, então daqui 3 minutinhos, 4 minutinhos a gente encerra tudo isso aqui. O que você precisa entender? A tontura nada mais é do que, por exemplo, nesse exemplo do coração, faltou oxigenação no nosso sistema nervoso central. Então, em algum momento, nosso corpo vai tentar proteger isso. E nem sempre a resposta que ele tem é a melhor, mas vai ser a que ele tem e vai ser a que ele vai usar. Então, por exemplo, faltou força para o coração mandar sangue para o nosso sistema nervoso central, você vai desmaiar, você vai cair no chão. Por que você vai cair no chão? Para colocar você deitado, e aí fica mais fácil do coração mandar o sangue para o seu sistema nervoso central, para você não ter um trauma maior lá no sistema nervoso central. Bruno, mas eu posso bater a cabeça e ter outro trauma? Sim, eu sei, não estou falando que é a melhor resposta, mas é a resposta que o seu corpo vai ter. Beleza? Então, se um dia você começou a fazer algum tipo de exercício, alguma atividade, e começou a sentir náusea, poxa, eu tô sentindo uma tontura, eu tô sentindo que eu vou desmaiar, deita e coloca os pés para o alto. Isso vai fazer com que o sangue retorne mais fácil e a gravidade vai jogar mais sangue para o seu sistema nervoso central. Então, a tendência é que isso passe com mais rapidez. Tá certo? Isso se for uma questão de pressão que caiu, por exemplo. Tá? A pressão caiu, isso vai funcionar milagrosamente. Deita, coloca o pé para o alto, vai melhorar, certo? Isso pode acontecer também porque, de repente, a taxa de glicemia, a taxa de açúcar no sangue caiu. E aí não vai deitar, não necessariamente isso vai melhorar, tá bom? Mas isso pode te ajudar. Bom, agora é o seguinte. Agora eu preciso te falar de quando isso se conflita. Pois é. Vamos imaginar a seguinte situação. Então agora nós vamos abrir todas aquelas caixas de uma vez só porque é assim que acontece no nosso dia a dia. Não funciona um de cada vez, funciona tudo junto e misturado. Tudo junto e integrado, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, uma inflamação no labirinto, você tem uma labirintite. Já te contei isso. Isso vai fazer o seguinte, aquele líquido interno lá não vai ficar tão líquido assim, ele vai ficar mais viscoso, mais gelatinoso, vamos chamar assim. Portanto, a fluidez ali não vai acontecer como deveria acontecer. E aí você fica assim um órgão importante. Eita, pera lá. Um órgão importante
na informação do nosso corpo aqui, na informação da nossa posição no espaço. Isso é tão bagunçado, isso atrapalha tanto que você começa a ter tonturas. Eu não sei para onde eu estou indo, não sei se eu estou sentado, não sei se eu estou levantando, não sei se eu estou andando, eu não sei se eu estou mexendo minha cabeça, se eu estou parado, porque internamente esse líquido não funciona bem. E isso vai te dar uma gigantesca de uma tontura. E tem gente que desmaia. Por que desmaia de tanta tontura? É o corpo se defendendo. Eu não consigo identificar como é que eu tô, põe deitado. Agora eu sei como é que eu tô deitado, desmaiado, dormindo. Pronto, já sei como é que eu tô, agora eu não vou me acidentar, eu não vou cair num precipício, eu não vou cair no penhasco, visto que eu não tenho uma informação de como eu estou, certo? E agora é o seguinte, e quando essas informações se conflitam? Por que tem gente que passa mal ao ler dentro do carro? Por que tem gente que passa mal quando vai, por exemplo, andar de ônibus, andar de metrô, não pode andar de costas, naquele banco que fica virado para trás? Porque começa a ter informações conflitantes. Então imagina só, você está lendo, o seu sistema visual está te falando assim, estou parado, eu estou lendo aqui, ó, estou parado. Só que tem o seu sistema vestibular, tá? O que é o sistema vestibular? É todo o sistema proprioceptivo. Então vamos chamar de sistema vestibular basicamente aqui nosso labirinto, não é só ele, tá? Mas basicamente aqui nosso labirinto. Então tem gente informando, olha aí, você não está parado, você está se movimentando. Mas o meu sistema visual está falando que eu estou parado. O meu sistema músculo-esquelético não está falando que eu estou me movimentando. Só que ao mesmo tempo, de fundo, o meu sistema visual, lá no fundo está captando as coisas se movimentando, porque a paisagem está passando, porque o trem está andando, o carro está andando. Bom, e aí começa assim a bagunçar. Um mandando uma informação, o outro mandando outra informação. Aí eu passo mal. Aí eu passo mal, mas não posso, né? Passo mal, certo? Tem gente que passa mal se tiver num carro que tiver muito rápido fazendo curvas. Então vai uma serra, por exemplo, que tem curva para lá, curva para cá. Putz, ele começa a passar mal na serra, dá até ânsia de vômito. O que dá ânsia de vômito? Cara, meu sistema muscular está falando que eu estou parado, mas eu estou vendo a paisagem passar e tem curva. E aí, do nada, meu sistema muscular que estava falando que eu estava parado, do nada está fazendo uma curva para não me segurar, para não cair para o lado. Mas se eu estava parado, por que eu estou caindo para o lado? Entendeu? Começa a dar conflito nessas informações e aí pode ser que isso te gere tonturas, beleza? Pode ser que isso te gere desequilíbrios, certo? Então, gente, a gente precisa estar com tudo isso calibrado. E aí, para encerrar nosso encontro de hoje, é a última coisa que eu vou te contar. Calibrar tudo isso. Isso é sim treinável, certo? O coração é treinável, óbvio que você não fica pensando, contrai o coração, mas se você pratica uma atividade física, esse coração fica uma bomba cardíaca mais eficiente. Existem maneiras da gente treinar esses receptores muscular, esses receptores que a gente tem na sola do pé, nas articulações. Tudo isso dá para ser treinado, tudo isso dá para ser melhorado. Como que a gente faz isso? Dentro da fisioterapia, a gente chama isso de treino sensório motor. Por que sensório motor? Porque os sensores, os receptores, a gente vai treinar ele. E por que motor? Porque também eu preciso me movimentar. Tudo isso tem que acontecer enquanto eu estou tanto parado quanto em movimento, porque eu envolvo o sistema músculo-esquelético. Então isso é um treino sensório motor. Isso dá para ser treinado. Então se você sofre com tonturas, você sofre com desequilíbrios, deixa eu te contar, dá para você melhorar bastante isso dentro da fisioterapia. E essa volta toda foi só para te contar, tudo isso tem solução, tudo isso é treinável, basta você ir atrás, se movimentar, que isso vai dar certo. Procure um profissional de qualidade e, de novo, se estiver aqui perto de mim, perto aqui da reabilitação funcional, vai ser um prazer gigantesco te orientar e te ajudar quanto a isso. Mas se você não tiver, gente, procura um profissional que te ajude, um profissional que você possa confiar que vai te ajudar nisso. Isso é treinável, isso é melhorável, dá para você
parar de ter tontura por aí enquanto anda, dá para você parar de ter desequilíbrios por aí enquanto anda, até porque desequilibrar te deixa propenso a cair, cair te deixa propenso a lesões, e lesões é tudo que a gente quer evitar aqui na reabilitação funcional. Pelo contrário, nosso foco é que você se liberte, se livre dessas suas lesões no menor prazo possível. Como eu sempre digo, dá para você se livrar em até 5 semanas. Uau, Bruno, como assim? Calma, isso é tema para outro vídeo, senão a gente vai ficar aqui mais outra aula inteira falando sobre esse prazo mágico, esse prazo milagroso aí, que parece um absurdo, visto que você tem dor, sofre com lesão há tanto tempo. Então, fica para outro dia, mas só vai rolar esse tema se você deixar aqui no comentário que você quer entender como isso funciona. Aí eu faço uma aula, uma live aqui falando só sobre isso. De repente a gente faz um ao vivo para a gente interagindo aqui no chat, hein? Que tal? Mas você tem que deixar esse pedido aí nos comentários. Beleza? Gente, então é isso, espero ter ajudado, espero ter desmistificado essas tonturas, esses desequilíbrios e principalmente espero ter te ajudado a entender que isso é treinável, que você não precisa ficar andando por aí com tonturas, correndo o risco de cair, se desequilibrando, correndo o risco de se lesionar, se machucar. Tá beleza? É isso aí. Muito boa noite, muito obrigado mais uma vez por você ter parado para me ouvir, e eu vou te pedir, né? Pega esse link aqui e manda para todo mundo que você sabe que será ajudado com esse tema aqui. Você sabe alguém que sofre com tonturas, alguém que vive se desequilibrando e caindo por aí? Pega esse link, manda esse vídeo para essa pessoa, coloque esse vídeo aqui, o link desse vídeo nos grupos do WhatsApp, todos que você sabe que isso pode ajudar a galera. Minha missão é gerar um conteúdo de valor que vai te ajudar, e a sua missão é me ajudar a ajudar mais pessoas. Então me ajuda a disseminar essa palavra, pega esse conteúdo e manda para quantas pessoas você conseguir, certo? Mais uma vez, deixa aquele like lá, dá essa moral pra gente, faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Bom, e é isso, chega de enrolação, muito boa noite, eu te vejo na sua cura.